Pânico chega ao seu 7º filme de uma franquia que, mesmo com seus 30 anos, seguiu sendo relevante para a cultura pop. Mas será que esse novo capítulo ainda tem o que dizer? Hello. Hello, Sydney. Did you miss me? Olá, eu sou o Carlos Feldens, diretor e roteirista e alguém que acompanha essa série há anos, com um olhar crítico e apaixonado por esse filme que reinventou o gênero do terror. Vamos começar situando as coisas. Pânico 7 é bom? Sim, é muito bom. É um dos melhores filmes da franquia? Aqui as coisas ficam um pouco mais complexas. Pra mim, ele tá ao lado de Pânico 2, se mantendo um filme intocável até o 3º ato, mas ainda acima dos episódios 3, 4 e inclusive do reboot recente. Pânico 7 elimina toda a galhofa que por muito tempo manteve por perto. Diferente dos capítulos 5 e 6, que tentavam constantemente fazer homenagem ao original, com cenas, personagens, referência, esse aqui pega como motor a atmosfera do primeiro filme. E isso a gente nota até na forma como a exibição do título é mostrada, muito menos pop e mais terror. Pânico 7 retoma isso, ele retoma essa atmosfera, ele retoma a imprevisibilidade. E esse é outro aspecto que é super positivo. Esse assassino não tá pra brincadeira, ele tá no foda-se. Ele vai dar um jeito e ele vai atacar quem ele quer atacar. Muito foi comentado sobre a volta do Kevin Williamson e eu tô muito feliz. Nitidamente dá pra ver que foram muitos anos trabalhados ao lado do Wes Craven, que era um mestre no terror. A agonia que ele cria, a expectativa do medo, era uma das coisas que eu tinha muita saudade em Pânico. Pânico sempre deu uma aula de como fazer um bom jumpscare. E eu sinto que em Pânico 5 e 6 abandonaram isso pra inserir mais a violência. Pânico 7 faz o casamento perfeito dessas duas coisas. Os planos em grande angular faz o espectador constantemente ficar buscando no cenário onde o Ghostface está. E isso é muito legal. Cria uma vulnerabilidade aos personagens e mostra que o diretor sabe trabalhar o medo. Oh, I'm not hiding, Sydney. Not this time. Eu acho engraçado que estavam dizendo que Pânico 6 foi muito pesado, ele era pesado demais, mas esse Pânico aqui é muito mais pesado, assim ó, muito mais pesado. Quando ele tem que ser gráfico, ele chega ao ponto de ser sádico. A cena de abertura, que costumava ser a primeira cereja no bolo de Pânico, não é tão memorável quanto o 1, 2 e 5, justamente por não ter o diálogo meta dos antecessores, mas ela cria a tensão e a angústia que vão dar o tom do resto do filme. A volta da Neve Campbell, da Sidney Prescott. É muito bom ver essa volta. A Neve é uma atriz muito competente, ela consegue ter força e ao mesmo tempo ela tem uma doçura incrível. E é muito bom ver que a personagem da Sidney, ela segue evoluindo e mostrando novas facetas. Todo esse assunto da maternidade, da família, tudo é muito envolvente, gostoso de acompanhar. A Gale sempre foi, de longe, pra mim, a personagem mais interessante. E mesmo com 15, 20 minutos de tela, a Courteney Cox consegue trazer camadas pra essa personagem. E isso deixa muito interessante. Tu acredita que aquela mulher passou por muita coisa graças a nuances que ela insere. A volta dos irmãos gêmeos de Pânico 5 e 6 é bem-vinda e é Pânico abraçando toda a sua história. E permite algumas reflexões meta da franquia, aqui bem mais contidas. Sobre os novos personagens, a construção da filha da Sidney é maravilhosa. A Isabel May é um acerto da vez. É uma atriz muito boa, carismática e traz uma ingenuidade moderna digna de uma Final Girl atual. Eu gostaria de assistir mais dela. O resto do elenco é o menos esperado em toda a franquia. Rostos bonitos, com pouco carisma e pouco a desenvolver. Pânico sempre teve um pedigree a mais no cinema de terror ao escolher o seu casting. Até na revitalização dos 5 e 6, a Melissa Barrera e a Jenna Ortega entregavam boas atuações e eram a cara de uma nova geração. Semelhante ao que a Drew Barrymore, a Neve Campbell ou a Courteney Cox eram em 96. Aqui o acerto não se repete. A McKenna Grace entrega uma das melhores mortes, mas é uma personagem rasa e caricata. O Asa German repete o personagem esquisito de Gen V e o resto do elenco nem merece ser citado. Sobre as participações especiais, que tava todo mundo querendo a volta do Stu, né? Eu achei tudo muito Marvel. Pânico nunca foi sobre fanservice, sempre foi sobre desconstrução. E essa guardada volta do Stu funciona até metade do filme, mas depois, quem se importa com aquelas pessoas aparecendo nas TVs? Que coisa mais brega. Vamos provocar nostalgia, vamos fazer os fãs ficarem felizes. Achei ruim, achei fraco.
o desenvolvimento estava tão perfeito e aí, como não tem motivo plausível para os assassinos, se decide inserir IA da pior forma na tentativa de dar algum drama ao clímax. Uma facilitação do roteiro pobre e brega. Só não é pior que a revelação de quem tá atrás da máscara. Existem duas revelações. A primeira eu achei muito boa. Uma quebra de expectativa, ser revelado no meio do filme um dos assassinos, quebra o ritmo e dá um bom segmento. O problema é que o roteiro não faz nada com isso. E a última revelação eu achei tenebrosa. Em Pânico 1, a gente tem uma situação familiar, um motivo pessoal muito concreto. É tão redondo que não conseguiram até hoje replicar. No segundo é a boa e velha vingança, e o quarto foi muito visionário, mas já dividiu opiniões. E no 3 teve um retcon que, se fosse bem trabalhado, poderia funcionar, mas não foi. Se esse filme tivesse um final digno do primeiro ou segundo, talvez a gente tivesse visto um Pânico capaz de rivalizar, de fato, com a obra de 96. Só que sem motivação sólida, o terror vira apenas mecanismo. E quem tá dizendo que esse filme não parece Pânico, não sei se entende bem a franquia, porque trazer de novo um elenco jovem, retomar alguém apontando franquias, fazendo análise, estando em um 7º filme, quer dizer, Pânico já fez isso, Pânico já passou por isso, ele já virou os próprios filmes que criticava. Aqui eles mudam o tom e o rumo, e o filme é muito bom fazendo isso. Ele é todo bem filmado, mesmo com um final absurdamente desleixado, ele não estraga a experiência, mas deixa um gosto bem amargo no final. No fim, o que faz Pânico 7 funcionar é que ele, acima de tudo, respeita o medo. O medo criado na cena inicial é incrível, a cena do teatro é Pânico flertando com jogos mortais, e que delícia! A cena do ataque na casa da Sidney é muito boa e bem coreografada. A cena da Tatum correndo na rua com Ghostface atrás, na cidade vazia, além de sensacional, ela é esteticamente linda. O filme tem furos, sim, desde Pânico 3 tem vários, mas ainda segue sendo um filme muito bom e muito acima da média. Vale a ida ao cinema. Para Pânico 7, nota 8.5. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Concordam comigo, discordam? Para vocês ele rivaliza com o primeiro, com o segundo, com o 5? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui eu não só assisto filmes, eu penso cinema como quem faz. E isso eu compartilho com vocês aqui. Até o próximo vídeo, e se você ainda não assistiu aos curtas do canal, assista Quebrado e Com Você, que estão disponíveis aqui.